Basicamente, o que se afirma é que não existe espaço nenhum do território conhecido onde uma única espécie predomine. Isso só acontece em regiões dominadas por interesses econômicos, onde o homem, numa guerra contra a natureza, estabelece monocultivos. Então, as monoculturas são antinaturais e, para se desenvolverem como circunstâncias antinaturais, exigem uma guerra contra a natureza. Nessa guerra, o homem utiliza armas químicas, é uma guerra química. As armas químicas predominantes são os agrotóxicos, e eles têm uma implicação brutal sobre a saúde dos seres que transitam nesses espaços onde predominam as monoculturas. Então, o que mais existe no mundo são conflitos pela terra. E o maior impacto é a perda do território das comunidades. Aí depois vem o desmatamento, porque terras férteis geralmente são áreas de floresta, que são as áreas com muita água. Ele chama a monocultura de eucalipto de floresta plantada. Pergunto para vocês, dá para plantar uma floresta? Dá para plantar uma floresta? Dá para plantar? Veja bem, no caso do monocultivo de eucalipto, há árvores de grande porte que retiram por hectare, por campo de futebol, cerca de 200 toneladas durante seu ciclo de vida. Para formar essas 200 toneladas, vão precisar de muita água, de muito carbono, de muito nitrogênio, de muito fósforo. E elas retiram tudo isso do solo e mais o que pegam do ar. Em cada campo de futebol se tira então o necessário desses elementos para produzir essas 200 toneladas. E ao mesmo tempo, uma cobertura com um monocultivo de eucalipto, ela gera um distanciamento entre o que cai das nuvens e o solo, de tal maneira que boa parte da água não infiltra. Ela chove, é retida nas folhas e evapora, se perde. Isso faz com que os lençóis freáticos não sejam reabastecidos na sua totalidade em áreas que têm grandes extensões de eucalipto. Eu nasci aqui, criei aqui, e na época esse córrego aqui era cheio, a gente andava de canoa. Nós vivemos aqui, nós somos cercados de eucalipto. O rio secou tudo por causa dos eucaliptos. E hoje a gente não tem água. A gente sobrevive aqui, tem o poço artesiano, 130 de profundidade, o poço. E a cisterna de todo mundo secou, né? Nós não tem mais cisterna, tem a cisterna, mas não tem água, porque a água é a base de todas as coisas. Se não tiver água, não tem nada. Vai ter que sair daqui para ir para onde? O consumo de água é tudo pela fábrica, né? É um consumo, como eu diria, dentro da legislação. Quer dizer, a gente tem uma coisa dentro da legislação, a gente tem que cumprir a legislação. Primeira coisa, se é legal, a Suzane é obrigada a cumprir. 2.162 litros de água por segundo para uso da produção do seu papel e da celulose. Ela usa 2.162 litros de água pura, limpa ou para o consumo humano. E depois ela dá uma descarga de 1.420 litros de dejetos poluídos que consome a nossa biodiversidade do rio Mucuri. Eu estou ali no assentamento, a gente morre de plantar, não nasce. Né? Se eu planto o eucalipto, com 2 meses o bicho está maior do que eu sou baixinha. Né? Está maior do que qualquer outro homem aqui. Então, o que eu quero perguntar para eles é o seguinte, tem representante da Suzane aqui, o que eles vão fazer para compensar as que nós já perdemos, os rios que nós já perdemos, as lavouras que a gente continua perdendo, a saúde das nossas crianças, né, que ainda está matando. A gente vai nos hospitais, você fica sem saber o que fazer, com tanta criança que já nasce com câncer. Isso é da natureza? Se for os agricultores usando o agrotóxico, né, ou seja, aquilo que foi o movimento durante todos esses anos, de fazer com que os agricultores usassem agrotóxicos, isso impactou diretamente nas suas vidas, porque criou um processo de dependência, né? Hoje muitos agricultores já não tem como retornar, porque assim, não sabe mais, ou seja, perdeu aquele aprendizado, aquela cultura de como é produzir sem essa possibilidade do agrotóxico, né? E a gente tem um outro produto que é usado o tempo todo, diuturnamente, que é aquele tal remedinho que os agricultores chamam de remedinho para formiga. Aquilo lá é sulfluramida, é um produto altamente perigoso e a gente usa
aqui qualquer criança pode comprar. E as empresas de celulose usam numa faixa de 100 mil quilos por ano desse produto. Porque o problema maior do eucalipto são as formigas. Então nós já temos aí só aí 2 misturas e nós não temos nenhum estudo quanto a isso. Por exemplo, tem vários agrotóxicos que a gente usava no passado, foram proibidos e não podemos usar mais. Derrubar Monsanto, a gente fica analisando, nós pesquisadores da Suzano, ficamos analisando quanto que o glifosato consegue translocar para a planta. É difícil pegar isso. Então, para pegar que uma coisa está fazendo mal em termos de herbicida também é complicado, não é fácil. Então precisa ter muita evidência para poder provar que faz mal. O dia que tiver que proibir, vai proibir, mas vai ser uma coisa legal. Mas nem o FSC ainda consegue, mesmo com as suas ONGs na sua parte, não consegue colocar evidências que isso tem. Essas empresas vão permanecer aqui enquanto essa atividade lhes garantir o lucro suficiente para manter os investimentos nesse território. Quando isso terminar, elas vão se embora. E como retiram de cada hectare 200 toneladas, o empobrecimento do território vai ser acelerado. Esse ciclo não deve durar 50 anos e os prejuízos vão ser ao longo da vida. Aqueles agricultores que estão tentando uma alternativa na agroecologia, em uma produção orgânica, justamente aí que vai dar problema com as empresas de eucalipto, porque ele passa a ser impactado por essas empresas. Por quê? Porque a maioria delas utilizam agrotóxico com pulverização aérea, ou deixa o agrotóxico no ar, no maio, qualquer coisa assim. Então o cara, mesmo mesmo já estando convencido de outro modelo produtivo, mesmo já estando convencido de que não é a saída da utilização de agrotóxico, ele está sendo impactado pela utilização de outros, né? Esse é o grande problema hoje aqui. E a gente tem também relatos que ainda não foram propriamente assim confirmados, que a aeronave ela sai de uma pista, né, para fazer a pulverização, mas que ela para em outra pista para poder fazer um reabastecimento. Então, se a gente tiver uma fiscalização no primeiro aeródromo, tudo bem, mas e no segundo, que não tem ninguém ali para poder fazer essa averiguação? Ela joga pelos eucaliptos, joga pelo aviãozinho, eles batem pela parte da manhã e vai ter meio-dia, né? Todo dia, direto, toda semana. Mata tudo quanto é troço, assim, rapaz, esses dias para trás aqui, eles bateram veneno aqui. Eles bateram veneno aqui nesse eucalipto e eu andei de moto aqui para dentro, sem brincadeira nenhuma, encontrei 2 tatu mortos. O certo é que nós estamos tendo muito prejuízo e nós temos várias ocorrências, não só de um, como eu disse, que é o que perdeu os 62 apiários, mas nós temos de muitos outros também, inclusive de pássaros, né, que morrem, garças, beija-flores e outros pássaros, barata, formiga e outros insetos também que acabam morrendo dentro do apiário. Um tanto de raposa que deve ser que coma coisa, né? É borboleta, marebonde, esses trenzinhos, aquelas aranhas caranguejeiras, tudo morre, tudo. A isca, aquelas minhocas do chão, morre tudo. Aquilo é uma dor que sente dentro do meu coração, porque a Suzano é incrível. É incrível, rapaz. Esses troços, eu me sinto raiva, dentro do meu coração eu sinto raiva. E muitas vezes eu estou falando para nós aqui, né, nós temos que lutar mais, brigar mais, fazer o possível e o impossível para a gente acabar com toda a imundícia que está poluindo a nossa vida. Eu já não falo nem a natureza, a nossa vida, entendeu? Porque a gente vê os netos da gente, hoje eles não conhecem o que é um rio, eles não conhecem o que é um córrego, né? E na época da gente a gente conheceu tudo e os nossos netos não conhecem. Eles ficam perguntando, ficam falando, vó, leva a gente num rio. Qual rio? Não tem rio. Os rios hoje estão tudo seco. Né? A gente sente por isso, fica triste. A gente não pode fazer nada, né?